A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao seu canal de leitura diária da lição da Escola Bíblica Dominical, canal José Carlos Maciel. Como você já sabe, meu nome é José Carlos. Para mim, é um prazer ter você aqui inscrito no canal, agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo, agradecendo a você que se inscreveu recentemente no canal, dizer a você muito obrigado, curta os vídeos, comente e, se possível, indique o canal para mais alguém. Agradecendo a você que já é inscrito no canal, que tem curtido, comentado. Continue fazendo isso para que o YouTube recomende o canal cada vez mais. Agradecendo também a você que ainda não é inscrito no canal, mas que tem assistido nosso vídeo, que tem curtido. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. Amém? Mais uma leitura diária da lição 13 da Escola Bíblica Dominical do primeiro trimestre de 2023. Lição 13 que tem o tema Aviva, ó Senhor, a tua obra. Né? E o primeiro trimestre de 2023 que tem o tema Aviva a tua obra, chamado das Escrituras, quebrantamento e ao poder de Deus. Primeiro trimestre está se encerrando e vamos dar início ao segundo trimestre de 2023, né? Que está aí já chegando para nós. Nossa leitura diária de hoje se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, capítulo 4 e o versículo 1, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. Veja, ele diz que vai apostatar nos últimos tempos alguns, não todos. Alguns apostatarão da fé, e não todos. Aqueles que estão firmados em Cristo não se desviarão do seu caminho, mas aqueles que não estão firmados irão se desviar, né? Ele deixa bem claro que não são todos, é alguns. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 diz assim para nós: apostatarão alguns da fé. O Espírito Santo revelou explicitamente que haverá nos últimos tempos uma rebeldia organizada contra a fé pessoal em Jesus Cristo e da verdade bíblica. É isso que está acontecendo nos dias atuais, né? Muitas pessoas deixando a fé genuína para se enveredar por caminhos e doutrina de demônios. Mesmo ele tendo aceitado a Cristo, mas ele se apostatou, se enveredou por caminhos de demônios, mesmo sabendo todas as verdades bíblicas, né? Mas muitos têm se desviado do verdadeiro caminho. Aí diz assim: aparecerão na igreja pastores de grande capacidade e poderosamente ungidos por Deus. Alguns realizarão grandes coisas para Deus e pregarão a verdade do evangelho de modo eficaz, mas se afastarão da fé e paulatinamente se voltarão para espíritos enganadores e falsas doutrinas. É isso que acontece. Homens, pastores de grande eloquência, né, que realizarão grandes coisas para Deus, mas aos poucos vão se desviando da fé genuína. Mesmo tendo feito grandes coisas, ele vai se desviando da fé genuína e entrando por caminhos enganadores, entrando no caminho das falsas doutrinas. Mesmo ele sabendo, mesmo ele realizando maravilhas para Deus, pregando, muita gente se convertendo, muita gente aceitando o Cristo, mesmo assim, com o tempo, ele foi entrando pelo caminho das falsas doutrinas, por caminhos de demônio. Por causa da sua unção e do zelo por Deus que tinham antes, desviarão a muitas pessoas. Tá vendo? As pessoas viam ele como um grande pregador, um grande ensinador, mas ele começou a entrar pelo caminho das falsas doutrinas e termina desviando a muitas pessoas. Porque é isso que acontece, né? O inimigo ele vai usar aqueles que já estão no caminho, não aqueles que estão fora, mas aqueles que já estão no caminho de Cristo. E usa muitas vezes grandes pastores de nome, de renome, que entra pelo caminho das falsas doutrinas, que entra pelo caminho de demônio, dando ouvido a espíritos enganadores e termina desviando a muitos. E nós temos que ter cuidado com esses falsos, né, profetas que têm surgido por aí na nossa atualidade. O Espírito deixou bem claro, né? Ele expressou claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, que tem acontecido hoje na nossa atualidade. Pessoas deixando a fé genuína e entrando por caminho do demônio. Nós estamos vendo aí no nosso tempo muitos ensinamentos errôneos,
falsas doutrinas aos montes, igreja de todos os gostos, mas só ensinando, não estão ensinando as verdades bíblicas, estão ensinando falsas doutrinas. E nós temos que ter cuidados com esses falsos ensinadores, com esses falsos profetas que têm surgido no meio da igreja. No tempo de Timóteo já estava assim, e não é diferente do nosso. A nossa atualidade está cheia de falsos profetas que estão ensinando falsas doutrinas, andando por caminhos de demônio. E temos que ter cuidado. Temos que pedir o discernimento do Espírito Santo para saber quando verdadeiramente é Deus que está falando ou não. Que Deus nos abençoe e que nós possamos ter o máximo de cuidado quanto a esses falsos ensinos, quanto a essas falsas profecias que nós estamos vendo por aí.